As ervas esquecidas da vovó Lúcia. A dona Lúcia mexia nas panelas da cozinha como se estivesse dançando. O cheiro de alecrim e manjericão enchia a casa, mas hoje não era dia de feijoada ou macarronada. Era dia de remédio. Ou melhor, de lembrar dos remédios que ninguém mais usava. Mãe, o que a senhora está fazendo aí? Perguntou Clara, entrando com uma sacola de compras. Trouxe o leite e aquele xarope que o médico receitou para o seu joelho. Ah, Clara, esse xarope é bom, mas sabe o que é melhor? Dona Lúcia ergueu um galinho seco entre os dedos. Isso aqui. Erva de Santa Maria. Minha avó usava para dor nas juntas. Funciona que é uma beleza. Clara franziu a testa. Mãe, isso é mato. A senhora não vai tomar isso, né? Não é mato, é remédio. Dona Lúcia riu. E não sou só eu que lembro. Tem um monte de planta por aí que a gente esqueceu. Mas devia voltar a usar. Clara suspirou e sentou na cadeira de balanço. Tá bom, me conta então. Quais são essas plantas mágicas? Dona Lúcia se animou na hora. Ah, minha filha, são tantas. Vamos começar com a arruda. Sabe aquela plantinha que tem no quintal da vizinha? As pessoas usavam para espantar mal-olhado e até para dor de cabeça. Eu lembro. A tia Marlene sempre tinha um galinho atrás da orelha. Clara riu. Mas isso não é crendice? Pode até ser, mas quem nunca tomou um chazinho de arruda quando estava com dor de barriga? Dona Lúcia piscou. E tem a losna, aquela erva amarga que a gente vê no mato. Minha mãe fazia chá para verme. Losna? Nunca ouvi falar. Pois é. E o boldo? Esse todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe que ele não é só para ressaca. Antigamente, as pessoas usavam para limpar o fígado, para digestão, até para tosse. Clara pegou um caderninho na gaveta. Tá bom, tá bom. Vou anotar. Mas me diz uma coisa, por que a gente parou de usar essas plantas? Dona Lúcia suspirou. Ah, minha filha. Os remédios de farmácia chegaram, e todo mundo achou que era melhor. Mais fácil, mais rápido. Mas às vezes, o que é antigo é bom também. Clara olhou para o caderno e depois para a mãe. Então, a senhora acha que a gente devia voltar a usar? Não digo para abandonar os remédios de hoje, não. Mas que tal a gente lembrar das coisas que funcionavam? Dona Lúcia pegou outra erva, dessa vez uma folha larga e verde. Olha só. Essa é a tanchagem. Minha avó fazia cataplasma para ferida. Sarava rápido. Clara anotou tudo, mas ainda parecia desconfiada. E como é que a gente sabe qual usar para quê? Ah, isso é fácil. Dona Lúcia pegou um livro velho, todo amarelado, da estante. Minha bisavó deixou esse caderno aqui. Tem receita de tudo, chá de guaco para tosse, babosa para queimadura, hortelã para enjoo. Clara folheou as páginas, surpresa. Nossa, mãe! Isso aqui é um tesouro! Pois é. E não é só remédio não. Tem planta para tempero, para perfume, até para espantar mosquito. Dona Lúcia apontou para uma ilustração de uma flor roxa. Essa aqui é a calêndula. Minha mãe fazia pomada para pele ressecada. Clara fechou o caderno e olhou para a mãe com um sorriso. Sabe de uma coisa? A senhora tem razão. A gente esqueceu mesmo de muita coisa boa. Dona Lúcia sorriu, orgulhosa. E o melhor é que essas plantas estão aí, no quintal, no mato, na horta da vizinha. Só falta a gente lembrar. Clara se levantou e foi até a janela. Então, que tal a gente começar uma horta aqui no quintal? Só com essas plantas antigas? Dona Lúcia bateu palmas. Eu ajudo. Vamos plantar arruda, boldo, losna, tanchagem. Ah, e não pode faltar a erva cidreira. Chazinho dela calma até o coração mais agitado. Clara riu. Tá bom, tá bom. Mas primeiro, me ensina a fazer aquele chá de erva de Santa Maria pro seu joelho. Dona Lúcia sorriu, feliz. Agora sim. Vamos resgatar o que a gente esqueceu.
E assim, entre risadas, anotações e um cheirinho bom de ervas, mãe e filha começaram a trazer de volta o que o tempo tinha deixado para trás. Não era mágica, não era milagre. Era só lembrar que, às vezes, as coisas mais simples são as que mais curam. Clara pegou um caderno velho na gaveta da cozinha. Folhas amareladas, cheias de rabiscos da avó. Olha só, mãe. A avó anotou até a lua certa para plantar cada uma. Dona Lúcia se aproximou, os olhos brilhando. Ela dizia que a ruda gosta da lua minguante, para não crescer muito amarga. E a losna? Lua nova, para dar força para a planta. Clara riu. A avó era bruxa mesmo. Não era não. Dona Lúcia deu um tapinha de brincadeira no braço da filha. Era sabedoria. Coisa que a gente perdeu no meio de tanto remédio de farmácia. No quintal, o sol batia fraco entre as nuvens. Clara cavou a primeira cova com uma pazinha enferrujada. Por onde a gente começa? Pela ruda. Dona Lúcia entregou um galinho pequeno. Planta forte, aguenta até solo ruim. E afasta coisa ruim, diziam. Clara colocou a muda com cuidado. Coisa ruim tipo dor de cabeça? Tipo inveja, mal-olhado, Dona Lúcia fez um gesto rápido com a mão, como se espantasse algo. Ou então só para deixar o quintal mais bonito. Clara riu de novo. Tá bom, tá bom. Mas se essa planta for mágica mesmo, eu quero um feitiço para passar no Enem. Dona Lúcia jogou terra em cima da muda. Feitiço é estudo, menina. A arruda só ajuda a clarear a mente. Elas plantaram mais 3 mudas antes do almoço. Boldo, erva cidreira, um pé de hortelã que escapou do vaso da vizinha. Cada uma tinha uma história. O boldo salvou meu pai de uma ressaca braba, contou Dona Lúcia, apertando a terra ao redor da planta. Ele bebeu demais no casamento da tia Maria e passou a noite inteira no banheiro. No dia seguinte, a avó fez um chá forte e ele levantou como novo. Clara fez uma careta. Que nojo! Que nada! Era amor. Dona Lúcia suspirou. As pessoas sabiam se cuidar com o que tinha. Não precisavam de médico para tudo. O cheiro das ervas se espalhava pelo quintal. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Sabe o que é engraçado? A gente tá plantando coisas que todo mundo esqueceu. Mas elas nunca sumiram de verdade. Dona Lúcia enxugou o suor da testa com as costas da mão. Só estavam esperando alguém lembrar. Clara olhou para as mudas pequenas, frágeis. E se a gente esquecer de novo? Dona Lúcia segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Aí a gente ensina para outra pessoa. Para não deixar morrer. Clara sorriu. Então tá. Vamos ensinar. E assim, entre risadas, terra nas unhas e o cheiro doce da hortelã, elas seguiram plantando. Não era só uma horta. Era uma promessa. De que algumas coisas, mesmo esquecidas, nunca deixam de ser importantes. Clara pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Mãe, e se alguém perguntar para que serve isso tudo? Tipo, um médico ou um cientista? Dona Lúcia riu, arrancando uma erva daninha. Aí a gente mostra. Não precisa convencer ninguém. As plantas falam por si. Clara franziu a testa. Mas e se eles disserem que não tem prova? Prova? Dona Lúcia apontou para o pé de losna, com suas folhas prateadas. Essa aqui minha avó usava para dor de barriga. Nunca falhou. Isso não é prova? Clara mordeu o lábio. Mas hoje em dia só vale se tiver estudo, remédio de laboratório. Dona Lúcia se levantou, limpando as mãos no avental. E quem disse que um anula o outro? Ela pegou um galho de alecrim e esfregou entre os dedos, soltando o cheiro forte. Esse aqui acalma a cabeça. Os antigos sabiam. Os cientistas só estão redescobrindo. Clara olhou para as mudas. Então a gente tá fazendo o quê, afinal? Guardando segredos. Dona Lúcia piscou. Segredos que não são só nossos.
O sol começava a baixar, pintando o céu de laranja. Clara pegou uma muda de calêndula e ajeitou na terra. E se a gente não conseguir ensinar para todo mundo? Não precisa. Dona Lúcia colocou outra muda ao lado. Basta uma pessoa. Depois outra. E mais uma. Até virar um monte de gente que lembra. Clara sorriu. Tipo uma corrente? Isso. Uma corrente de mãos sujas de terra. Elas trabalharam em silêncio por um tempo, até que Clara parou de novo. Mãe, e se um dia ninguém mais acreditar? Dona Lúcia suspirou, mas não parou de plantar. Aí a gente planta mais forte. Até as raízes ficarem tão fundas que ninguém consegue arrancar. Clara assentiu, cavando um buraquinho para uma semente de erva cidreira. Então tá. Vamos fazer raízes fundas. E assim, entre conversas e dúvidas, a horta crescia. Não só as plantas, mas algo maior. Algo que nem as duas conseguiam explicar direito. Mas que, no fundo, sabiam que era certo. Clara limpou a testa com as costas da mão, deixando uma mancha de terra no rosto. O sol já estava alto, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Mãe, olha só, ela apontou para um brotinho novo, quase escondido entre as folhas. Aquele ali é o confrei, né? Dona Lúcia se aproximou, os olhos brilhando. É sim. Forte que nem ferro. Antigamente, as pessoas usavam para curar ossos quebrados. Sério? Clara se agachou, tocando de leve nas folhas ásperas. E funciona mesmo? Funcionava. Dona Lúcia deu de ombros. Mas hoje todo mundo prefere remédio de farmácia. Clara franziu a testa. Mas por quê? Se dava certo antes, porque é mais fácil. Dona Lúcia pegou a enxada e começou a fufar a terra ao redor de uma planta de arruda. As pessoas esquecem que a cura está na terra, não nas prateleiras. Clara ficou quieta por um instante, observando as mãos da mãe, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. E se a gente mostrar para elas? Dona Lúcia parou e olhou para a filha. Como? Tipo, a gente pode fazer umas mudas e dar para a vizinhança. Ou ensinar quem quiser aprender. Dona Lúcia sorriu, mas seus olhos ficaram meio tristes. Nem todo mundo vai querer, filha. Tem gente que acha besteira. Mas e quem quiser? Clara insistiu. A gente não pode guardar só pra gente. Dona Lúcia suspirou e balançou a cabeça, como se já tivesse pensado nisso 1000 vezes. Tá bom. Vamos tentar. Mais devagar. Um passo de cada vez. Clara sorriu, animada. Começa hoje? Começa hoje. Dona Lúcia pegou um punhado de sementes de calêndula e colocou na mão da filha. Leva essas para Dona Marta, ali da esquina. Ela sempre pergunta das minhas plantas. Clara correu até o portão, mas parou antes de sair. Mãe, e se ela rir da gente? Dona Lúcia riu baixinho. Aí a gente ri junto. E planta mais uma semente. Clara assentiu e saiu correndo, os pés descalços levantando poeira no caminho. Dona Lúcia ficou olhando, com as mãos na cintura, até a filha sumir de vista. Vamos ver até onde essas raízes chegam, murmurou para si mesma, voltando pro trabalho. E assim, entre sementes e esperança, a horta começou a se espalhar. Não só no quintal, mas nas mãos de quem ainda acreditava que a terra tinha segredos antigos. E que, às vezes, bastava uma pessoa para lembrar o mundo disso. Dona Marta estava na varanda, descascando batatas, quando Clara chegou ofegante. Menina, o que foi? Parece que viu assombração. Clara estendeu a mão, as sementes brilhando ao sol. Minha mãe mandou. Disse que a senhora sempre pergunta das plantas. Dona Marta largou a faca. Pegou as sementes, cheirou, passou os dedos nelas. Calêndula, faz anos que não vejo essas belezinhas. Minha avó usava para tudo. Ferida, dor de barriga, até para espantar mal-olhado. Clara franziu a testa. Mal-olhado? É, menina.
As pessoas antigas acreditavam que algumas plantas protegiam não só o corpo, mas a alma também. Clara olhou para o chão. Pensou nas risadas que podia ouvir. E se ninguém mais acreditar? Dona Marta sorriu, os olhos enrugados brilhando. Então a gente planta escondido. Até as pessoas esquecerem que esqueceram. Ela se levantou, devagar. Vem cá. Vou te mostrar uma coisa. Levou Clara para o quintal dos fundos. Entre ervas daninhas e vasos quebrados, tinha um cantinho verde. Olha só. Clara se abaixou. Reconheceu algumas folhas. Alecrim? Isso. E essa aqui é arruda. Minha mãe dizia que era para proteger a casa. Clara tocou as folhas. Eram ásperas, cheirosas. E funciona? Dona Marta riu. Não sei. Mas faz a gente se sentir mais forte, né? Clara assentiu. Pegou um galinho de arruda, guardou no bolso. Posso levar um pouco? Claro. Mas não conta pra ninguém. Senão vão dizer que a gente é doida. Clara riu. Correu de volta para casa, o galho batendo na perna. No caminho, encontrou o João, o menino que sempre implicava com ela. O que é isso aí? Cheirando o mato? Clara escondeu o galho atrás das costas. Nada não. João estreitou os olhos. Tá escondendo coisa de bruxa? Clara respirou fundo. É só arruda. Minha avó dizia que dá sorte. João bufou. Sorte? Isso aí é mato velho. Então por que sua mãe sempre coloca atrás da orelha quando vai pra roça? João ficou vermelho. É só costume. Clara sorriu. Pois é costume antigo. E seguiu andando, o galho de arruda agora na mão, bem à vista. João ficou olhando, coçando a cabeça. Depois, devagar, foi até o quintal de Dona Marta. Pegou um galinho também. Só para ver, murmurou. E assim, sem ninguém perceber, as sementes começaram a brotar em lugares inesperados. Nos bolsos das crianças, nos cantos das casas, nas histórias que ninguém mais contava. Dona Lúcia, ao ver Clara chegar com o galho de arruda, sorriu. Já tá espalhando, né? Clara deu de ombros. Acho que as plantas gostam de ser lembradas. Dona Lúcia pegou um punhado de terra, deixou escorrer entre os dedos. É. E a gente também. João guardou o galinho no bolso da camisa. Sentiu o cheiro forte quando passou a mão perto do nariz. Nossa, isso fede, disse baixinho. Mas não jogou fora. No outro dia, na escola, Clara levou um saquinho de sementes de losna. Mostrou para a turma na hora do recreio. Minha avó diz que isso afasta mal-olhado, explicou, espalhando algumas na palma da mão. Pedro, o mais bagunceiro da sala, pegou uma semente e cheirou. Parece mato seco. É mato bom, Clara riu. Se plantar, cresce até no quintal da sua casa. Pedro fez careta. Minha mãe só gosta de flores bonitas. Então planta no vaso da cozinha, João sugeriu, surpreendendo até a si mesmo. Os dois olharam para ele. João encolheu os ombros. É só uma ideia. No fim da semana, Pedro apareceu com um vaso pequeno na mão. Olha só! Dentro, uma mudinha de losna já brotava. Minha mãe disse que é para afastar formiga, contou, orgulhoso. Mas eu contei que era para mal-olhado. Clara sorriu. E ela acreditou? Não. Mas deixou eu plantar. João riu. Então tá valendo. E assim, as plantinhas foram aparecendo. No muro da escola, no beiral da casa de Dona Marta, até no cantinho do mercadinho do seu Zé. Ninguém falava muito sobre elas, mas todos sabiam que estavam lá. Uma tarde, Dona Lúcia chamou Clara e João para ajudar na horta. Hoje a gente vai mexer com guaco, disse, apontando para um pé grande, cheio de folhas verdes. Guaco? João franziu o nariz. Nunca ouvi falar. É para tosse, Dona Lúcia explicou.
Minha mãe fazia xarope com isso. Clara pegou uma folha e amassou entre os dedos. Cheira a menta. É bom mesmo, Dona Lúcia confirmou. E cresce fácil. Basta um pedacinho de galho na água que logo nasce raiz. João olhou para o pé de guaco, depois para o vaso de losna na janela. Acho que eu quero um desses em casa. Dona Lúcia riu. Então leva um galho. Mas não esquece de regar. E assim, sem pressa, as plantas esquecidas foram voltando. Não como antes, não em todos os lugares, mas em alguns cantos, em algumas mãos. E talvez, só talvez, isso já fosse o bastante. João enrolou o galho de guaco num papel úmido e guardou no bolso. E essa losna aí? Perguntou, apontando para o vaso na janela. Também é para alguma coisa? Dona Lúcia limpou as mãos no avental. Essa é forte. Minha avó usava para dor de barriga. Mas cuidado, é amarga que dói. Clara fez uma careta. Nem quero provar. Não precisa, Dona Lúcia riu. Só cheirar já dá para sentir o gosto. Ela virou o vaso para mostrar as folhas prateadas. E também serve para espantar pulgas. Antigamente, as pessoas colocavam nos colchões. João coçou a cabeça. Então, se eu plantar guaco e losna, já tenho remédio para tosse e para barriga? Mais ou menos, Dona Lúcia disse. Mas não é só isso. Tem que saber a hora certa de colher, como preparar, não é mágica. Clara pegou uma folha de losna e esfregou entre os dedos. E se a gente errar? Aí a gente aprende, Dona Lúcia respondeu, simples. Minha mãe dizia que as plantas ensinam mais do que os livros. João olhou para o quintal, onde outras ervas cresciam meio escondidas. E o que mais tem aqui? Dona Lúcia sorriu. Ah, tem coisa para tudo. Para febre, para ferida, até para tristeza. Para tristeza? Clara regalou os olhos. É. A erva cidreira, por exemplo. Dona Lúcia apontou para um canteiro com folhas miúdas. Um chá dela calma o coração. João ficou quieto um instante. Depois, baixinho, minha mãe andava triste depois que meu pai foi embora. Dona Lúcia não disse nada. Só colocou a mão no ombro dele. Então leva um galinho dessa também. Clara pegou uma tesoura e cortou com cuidado. E como a gente sabe qual é a certa? A gente escuta, Dona Lúcia disse. As plantas falam. Só precisa prestar atenção. João olhou para o galho de guaco no bolso, depois para as mãos de Dona Lúcia, marcadas pelo tempo. E se ninguém mais quiser escutar? Dona Lúcia deu de ombros. Aí a gente planta mesmo assim. Porque alguém, um dia, vai precisar.